convidado para depois dessa. É um lugar agradável. Sim, é uma dia. Mas Hoje é trabalho. Eu só vou pedir para então não almoçar de pé. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para realizar o terceiro podcast Triunfo de Volta aos Trilhos. E hoje eu tenho a honra de receber aqui um grande amigo, o Dr. Sérgio Cunha, que esteve presente na maioria dos projetos, das implantações dos projetos na área de saúde. Eu gostaria, Dr. Sérgio, que o senhor se apresentasse agora para a comunidade triunfense. Boa tarde. Eu tive 20 anos aqui, junto à prefeitura, com uma atividade vinculada à prevenção na área da saúde escolar. Não fizemos uma duplicata com atendimento do SUS, nem nada disso. Era basicamente dentro da educação em saúde na Secretaria Municipal de Saúde. O senhor é um médico, né, doutor Sérgio? Médico. Eu sou formado em medicina, fiz pós-graduação em saúde geral e comunitária, fiz saúde escolar e durante anos trabalhei na Secretaria Estadual de Saúde, no CAI, que é o Centro de Atendimento ao Educando. Cheguei a ser coordenador de um CAI, né, e mais tarde fui na assessoria da secretária, na época, sempre na área da saúde escolar. E aqui fiz concurso e continuei trabalhando na área da saúde escolar. Mas sempre ancorado o trabalho na prevenção. Ok. Doutor Sérgio, a gente vai fazer um bate-papo aqui. O senhor lembra muito bem que, na verdade, a saúde, a Secretaria da Saúde do município, funcionava lá no lado do Correio, numa casa alugada, sem as mínimas condições para os profissionais de medicina. Uma acomodação, era uma residência. Portanto, inadequada para esse tipo de atividade. Exatamente. Então, ali iniciou um processo a gente quando chegou ao governo, a gente tinha muito, era o sonho nosso, a gente chegar no poder e fazer um local onde é que pudesse abrigar a Secretaria de Saúde e trazer alguma especialidade, alguma extensão, como foi o caso da extensão do Banco de Olhos, né? Então eu gostaria que o senhor falasse um pouco referente a esse assunto, a implantação da estrutura do postão. Bom, cabe a nós falar um pouco antes desse foco, desse parâmetro focal, mas cabe antes falar sobre a prevenção dentro das escolas que foi iniciado nessa época. Então, qual foram os fulcros que se praticou nas escolas no ponto de vista de prevenção? Então, nós tivemos assim, prevenção da cárie, né, do aluno, com a implantação de escovários. Tivemos a prevenção de doenças oftalmológicas, com a existência de um programa de saúde oftalmológica, que inclusive foi premiado no estado, de prevenção à doença oftalmológica. Como é que funcionava? Funcionava da seguinte forma: os professores foram treinados a fazer uma atividade de avaliação dos alunos. E os alunos que eram
filtrados, eram selecionados como com algum problema, então eram encaminhados ao banco de óleos, que teve uma atuação aqui em Triunfo, junto à Secretaria Municipal de Saúde. Ainda dentro dessa ideia, teve um programa de prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas, né? Que também era desenvolvido dentro das escolas, que era e hoje continua sendo importantíssimo, né? A prevenção de droga. Então, esse programa também foi importante na sua colocação em prática dentro do município. Então, isso foi nas escolas, diretamente na escola. E, além disso, teve outros programas, como o incentivo da alimentação escolar, utilizando produtos da área ou do município, né? Também foi importante. A criação do Conselho Municipal de Alimentação também foi importante. Então, uma série de elementos e outros tantos programas que não me ocorre já, que foram compatibilizados à Secretaria e com uma bastante atuação, não digo, mas o apoio do prefeito, né? O prefeito o executivo tem que apoiar. Se o executivo não apoiar, não sai nada. E tem que ter um elemento que era, vamos dizer assim, em palavras mais simples, um meio campo entre o técnico e o prefeito, que era a parte do legislativo, né? O Joel nos ajudou muito nessa época, apoiou nossas ideias e botou em prática, vamos dizer assim, apoiou colocar em prática esses programas. Doutor Sérgio, dentro disso aí que o senhor falou, eu fui autor do Plano Municipal de Prevenção ao Uso de Droga, que a gente fez o lançamento na Câmara de Vereador na época, e foi um trabalho que a gente realizou, e o senhor estava sempre junto. Eu gostaria que o senhor fizesse alguns comentários referente a esse problema que hoje está pior que aquela época, né, Sérgio? Assim, o problema das drogas lícitas e as drogas ilícitas. Hoje nós temos famílias e famílias tendo problema quando um filho, alguém da família, começa a usar droga. Então, a gente realizou um trabalho muito bom. Eu gostaria de... o professor praticamente todas as quarta-feiras, lembra? Onde foi criados comitês, a comunidade. Foi criado, eu acho que o senhor poderia nos ajudar a comentar sobre esse projeto. Todos nós sabemos que hoje tem, dentro da adolescência e dentro da juventude, tem um indivíduo que não trabalha e não estuda, né? O pessoal até batizou de nem estudo, nem trabalho. Então, o que acontece? Fica muito fácil para o traficante puxar o indivíduo para a área do tóxico, né? Então, a ideia é atuar junto a esta população e fazer com que ele tenha outras atividades que não, única e exclusivamente, não enxergar outra coisa a não ser a utilização de drogas. Então, criamos esse programa de prevenção ao uso de drogas lícitas e ilícitas. Criamos comitês, né? Criamos comitês regionais, e esses comitês regionais tinham instruções quinzenais ou mensais sobre a não utilização das drogas, né? E foi interessante, porque os meninos, as meninas, eles apoiaram muito isso aí, gostaram. Inclusive trouxemos um grupo de teatro que trabalhava lá de Montenegro, trabalhava especificamente com peças de teatro
dentro dessa ideia da prevenção ao uso de drogas. Foi muito interessante essa época. E eu acredito que isso aí surtiu efeito posterior. E, inclusive, o município recebeu na época um prêmio, né? Sim. A nível de Estado. Nível de Estado, dos auditores fiscais. Era dos auditores, a Associação dos Auditores Fiscais, que criou prêmios para os municípios que tivessem programas dentro dessa linha. E nós recebemos um do uso de prevenção ao uso de droga e outro de prevenção às doenças oftalmológicas. E sobre eu lembro que também a gente fez um projeto, né, para a gente procurar a direção do Hospital Banco de Olhos para trazer uma extensão para o nosso município. Sim. O senhor estava junto, né? Sim, eu lembro que a gente... Sim. Né? Sim. O que acontece? Era feito um exame preliminar das crianças dentro das escolas. Aquelas crianças que, utilizando uma tabela, que a gente chama de tabela de Snellen, utilizando aquela tabela, aquelas crianças que eram selecionadas com algum problema eram dirigidas ao Banco de Olhos lá em Porto Alegre. Então, o que aconteceu? Nós entramos em contato com o Banco de Olhos e sugerimos que eles criassem um serviço aqui em Triunfo para as crianças não terem que ir a Porto Alegre. E daí foi, com apoio do prefeito, com apoio do legislativo, tendo por base o vereador na época, o vereador Joel, foi criado esse centro aqui. Então, aquelas crianças que eram selecionadas com problema faziam o tratamento no próprio município. Doutor, o senhor sabe que eu estou concorrendo a vereador depois de muitos anos, né? E uma das bandeiras que eu tenho grandes interesses de trabalhar em cima seria a questão... Incentivar? Incentivar, exatamente. Hoje, tem pessoas que saem daqui muitas vezes 5 da manhã, em conduções, pessoas às vezes de idade, e tem que ir para ser atendido lá em Portão. Então isso aí, a gente, como eu saí a visitar, eu visitei diversas famílias, e a reclamação deles, olha, estou aí lutando 3, 4, 5 meses para uma consulta e não consigo, o porquê que saiu o Banco de Olhos de Triunfo. Eu acho assim, eu não consigo entender, eu acho que tudo que tiver que instalar no município, e nós dar uma contrapartida para os municípios que têm menos receita, eu entendo, eu vou trabalhar, vou fazer de tudo para batalhar para a vinda do Banco de Olhos da Nova Triunfo. O óbice que se encontra na instalação desses serviços é justamente a quantidade de trabalho que dá a fazer isso, né? Quer dizer, na época, o superintendente do Banco de Olhos tinha estudado comigo. Então, esse elemento nos ajudou bastante, né? Mas, como eu já disse antes, principalmente também a boa vontade e o apoio do prefeito, né, e do legislativo. Porque se não houver isso aí, não sai nada. Sim, com certeza. Agora poderíamos conversar sobre outro assunto também que gera preocupação em todos os locais, no interior, na cidade. É a questão, doutor, dos exames. Os exames, assim, é normal ter pessoas que estão esperando há 6 meses a realização do exame, e praticamente todos os exames ele é feito fora. Aí eu conversando por telefone com o senhor falava, eu não lembro qual é o tipo de aparelho, senhor Joel, esse aparelho custa em torno de 50 mil reais. Lembra disso aí que eu falei com o senhor? Sim, sim. Mas assim, o senhor poderia, assim, porque é uma bandeira que eu quero trabalhar muito também, sim, a questão de nós evitar que tem pessoas que saem daqui 4 da manhã. Facilitar os exames
que são de diagnóstico. Com certeza. Exame diagnóstico. E às vezes mas eu estou aqui diante do médico. Quando lá tu requisita um exame, tu não quer receber o exame daqui 6 meses. Então, nem adianta. Atualmente, se demorar todo esse tempo, não adianta. É para se fazer no momento ali, durante no máximo 3, 4 dias o resultado, né? Na época até foi proposto para o prefeito, e ele aceitou, foi a compra de um aparelho de raio-x para botar no postão. Sim, foi feito. E foi comprado, né? Isso facilitou bastante, porque o cara tinha que fazer um raio-x de tórax, uma coisa simples hoje em dia, tinha que viajar. Então, isso foi uma das coisas que foi importante e aconteceu. Sim. Né? Eu não sei se durante o tempo que eu estava aqui, ou depois, se chegou a ser comprado um ecógrafo. Acho que não. Eu creio que acho que em seguida saiu o prefeito e mudou a prefeitura. Mas é um aparelho que eu te falava, que é um aparelho relativamente simples e com a utilidade imensa, né? Hoje, a ecografia é uma coisa que tem em qualquer lugar, né? Então, nós não precisamos ir a Montenegro e a São Jerônimo fazer uma ecografia. E me diz uma coisa, doutor, o que sairia um aparelho de ecografia moderno, atual, assim? Olha, mas assim... Hoje eu vou te dar o valor exato, porque realmente agora não estou atualizado, completamente atualizado no preço. Mas deve estar até em torno de 100 mil reais. Então, mas é um aparelho que tem uma utilização violenta, né? Tudo. Pode fazer ecografia hoje, antes era só abdominal, hoje tu pode fazer a ecografia de qualquer lugar, do pescoço, da articulação, enfim, qualquer lugar tu pode fazer uma ecografia. É um aparelho, é um exame completamente inócuo, né? Que não tem não é... O aparelho raio-x até tem alguma coisa, né? Mas o ecógrafo não tem nenhum prejuízo para o paciente. Sim, isso é para operar uma pessoa, né? Um funcionário, claro. Normal. Um médico, né? Um médico. Tem que ser médico. Tem que ser médico, com certeza. Ecografista. E na visão do senhor, assim, para evitar é muito complicado uma pessoa, às vezes, com uma idade já elevada, ele sai daqui na TF-010, que o senhor veio para cá, normalmente aquela condição não vai para levar só ele. Aí chega no Passo Fundo, tem que entrar lá na estrada. Esse é um problema sério, porque o que acontece? Para te chegar com um grupo de pacientes na cidade X, tu tem que sair, para chegar lá às 9 horas da manhã, tu tem que sair 4 da manhã. 4, 5 da manhã, e juntando os pacientes até pegar todos e com aquele grupo, então ir para lá. Então o que acontece? O paciente, essa hora, não acordou, ou é muito cedo, ou tem que fazer alguma atividade, ou tem que tirar leite, ou enfim... Isso é que acontece no interior. Exatamente. Não adianta. No interior a atividade interiorana, né? Então, se ele puder fazer em 2 horas, ele vai ali no centro de Triunfo, faz o exame, volta para casa, não tem nenhuma dificuldade. Com certeza. Facilita tudo, Facilita tudo. Porque hoje é um festival de carros indo e vindo de Porto Alegre. Eu creio assim, o que pudesse evitar era importante ter aqui no postão. Sem dúvida. Ter espaço físico, né? Para instalar, né? Eu até fico assim, é que a gente não tem conhecimento da área, né? A gente, de certa forma, o ecógrafo, eu não sabia, sinceramente, não sabia que dá para fazer tantas imagens, coisas para o médico chegar e tu faz, por exemplo, exames simples e que são de extrema valia, por exemplo, ecografia do saco escrotal, né? Que aumenta, parece mentira, mas olha aqui, ó, a prevenção de câncer de testículo, que é um câncer silencioso
e extremamente agressivo, tu resolve ou faz o diagnóstico com a ecografia. Não sabia também. Não sabia. Então são coisas assim, claro, como é que tu ia saber, né? Você trabalha nessa área. Mas são coisas simples e resolutivas. Mas, doutor, eu nunca imaginava que um aparelho esse de fazer ecografia era um aparelho de tanto valor para o médico, né? E tão baixo preço. Exatamente, tão baixo custo. Exatamente isso aí. Então, quantas pessoas só para fazer isso aí sai de triunfo? Quanta despesa para o município em função de carros andando para lá e para cá. Mas, e assim, o que mais dá para fazer com o aparelho ecográfico? Olha, como eu tinha já falado, doenças que são extremamente agressivas, como o câncer de próstata, o câncer de testículo, né, o câncer de ovário, né, todas essas neoplasias, todos esses cânceres, eles são diagnosticados a curto prazo, ou no mínimo tido uma hipótese diagnóstica pelo ecógrafo, né? E hoje os ecógrafos são modernos, eles podem fazer ecografias mais abrangentes, né? Então, tem uma série de fatores que tu pode utilizar esses aparelhos, né? Outro que pode ser utilizado também pelo município, esse deve ser um pouquinho mais caro e talvez tenha que ter um profissional mais especializado, mas isso não é problema, existe, é o ecocardiograma, o ecocardiógrafo, ecodoppler cardiograma, ou ecodoppler cardiógrafo. É outro aparelho simples, que também é baseado na ecografia, é um aparelho um exame completamente inócuo, né? E de simples manejo, e não é tão caro. Mas vai talvez a 150 mil? Eu não tenho. Mas não é nada de... Mas não é muito. O custo-benefício é excelente. Provavelmente um aparelho desse se paga só com o dinheiro da gasolina que gasolina, motorista, desgaste do automóvel, do carro, da viatura, enfim, né? A dificuldade que o paciente tem de sair de casa e lá em tal lugar, ficar esperando das 5 da manhã até as 8 horas da manhã. Quer dizer, o desgaste físico para quem já está... Fazer um exame de 30 minutos, às vezes nem isso. Fica o dia inteiro. Fica o dia inteiro. Doutor Sérgio... deixa eu só concluir aquela parte dos exames. Tem que considerar sempre que quem vai fazer exame é alguém que não está bem, é alguém que está doente. Né? Então, muitas vezes, doente com uma certa gravidade. Então, ele tem que sair de casa, tem que andar de carro 1, 2, 3 horas, porque tem que pegar os outros pacientes doentes. Vai lá, faz o exame de 30 minutos e volta mais, toda essa peregrinação. Doutor Sérgio, na verdade, assim, nas andanças que eu tenho andado em todos os municípios, né? Isso é uma grande reclamação das pessoas. É o que falou, uma pessoa doente, o enfermo, sair daqui... Idoso. Teve uma mulher aqui, idosa, que foi uma senhora, né? Uma senhora que foi fazer uma revisão numa cirurgia. Aí ela disse para mim, olha, eu saí daqui tão cedo, né? Eu imaginava que eu ia sair daqui e ia sempre pelo asfalto. Quando chegou no Passo Fundo, quando chegou no Passo Raso, aquela condição entrava, e o movimento, olha, eu achava que eu ia morrer aquele dia, porque eu não sabia, porque se fosse no asfalto, talvez não daria tanto desgaste para aquele paciente. Né? Assim, Sérgio, tu acha que com a aquisição de um aparelho como esse aqui, que tu falou, o ecógrafo, certamente já diminui, né? Tu como médico, eu estou dizendo agora... Diminui bastante, porque são exames hoje extensamente feitos e aparelhos extensamente utilizados. Sim, sim. Então assim, é indiscutível. É indiscutível, exatamente. Hoje tu não pode, por exemplo, não pode avançar, por exemplo, no diagnóstico de uma doença cardíaca sem fazer um ecodoppler cardiograma.
Exato. Né? Então, tu faz 2, 3 exames ali, para. E daí o médico vai ter que esperar ele fazer aquele outro exame, né? Sérgio, assim, qual é a tua ideia, assim, o que poderia ainda mais, assim, porque eu estou aqui, qual é a minha bandeira? Uma delas é diminuir essa questão porque isso aí gera transporte terceirizado, gera transporte da saúde, isso é normal. A gente, quando vai a Porto Alegre, passa no mínimo 3, 4 carros do município, e fora os que não têm a bandeira do município ali, que são os terceirizados. Então, assim, ó, eu creio que isso aí daria uma economia para o município, e quem se beneficiava mesmo é a pessoa que tá com problema de saúde. Quem está com problema de saúde é ruim fazer esses movimentos aí de tão longe voltar e ficar um dia todo lá. É importante, como é que nós podemos falar, é importante hoje nós avaliarmos que o médico é importante. O médico é importante, só que ele hoje, com a modernidade que há hoje no atendimento de saúde, ele precisa muito de exames. E muito rápido, né? O médico não faz muita coisa se não tiver, quer dizer, faz até bastante, mas ele cabe a vincular o exame diagnóstico ao trabalho médico, né? Não pode se desvincular isso aí. Mas o que eu vejo muitas pessoas falar é o seguinte, tenho a receita do doutor tal lá, que eu encaminhei, eu estou esperando já há 2, 3 meses. Qual é o fundamento para o médico depois de 2, 3 meses? Não, é que assim, ó, o que acontece? Se diversas pessoas mandarem, se diversos profissionais mandarem as pessoas para o mesmo serviço, como é o caso de hoje, que quem faz esses exames é o GERCOM, né? E são autorizados pelo SUS, né? E o SUS é regionalizado. Então, o que acontece? Isso vai entrar toda a população. Sim. Né? Porque todos nós somos vinculados ao SUS. Né? Então, todos nós vamos disputar aquela vaga de exame. Isso quer dizer que se nós tivéssemos alguns aparelhos, sairia a resposta mais rápido, com mais rapidez. E dentro do município. Exatamente. Que é importantíssimo. Porque eu lembro, Sérgio, que quando a gente trouxe aí o Banco de Olhos, que foi um dos mentores também junto, veio para cá, para a Rua Luiz Barreto ali, teve em 2 endereços. Mas, além de tudo, gera renda para o comércio, gera movimento, gera ali, eu lembro que às vezes empregavam 2 ou 3 pessoas. Ou no mínimo mantém ali, né? Claro, claro, exatamente. Isso é muito importante também. Outro, talvez tu esteja esquecendo, mas eu posso te lembrar, o IMAMA. O IMAMA, exatamente. O Instituto da Mama, que era basicamente a prevenção do câncer de mama. Sim, sim. Né? Que foi também, nós trouxemos de Porto Alegre, vinculamos aqui a cidade, veio os profissionais de lá. Então isso é importante também, até lembrar, né? Porque o câncer de mama e o câncer de próstata hoje são os cânceres, no homem o de próstata e na mulher o câncer de mama são os que mais causam óbito, né? Impressionante isso aí. Doutor Sérgio, tendo em vista que o nosso município é um município com uma renda per capita altíssima, né? E a gente, quando implantou lá o postão, fizemos o projeto, construímos, a gente tinha a ideia de ser a referência a alguma coisa. Alguém aqui de General Câmara ou de São Jerônimo poderia vir utilizar o banco de olhos também e gerar no entorno mais renda, mais pessoas circulando no município, que as pessoas saem do município, as pessoas não ficam, né? Então, assim, ó, baseado nisso aí, o que o município poderia, dentro dessa ideia de ser uma referência de alguma coisa, o porquê que os anos se passaram e tudo é feito fora, a gente praticamente, qualquer examezinho que precisar, a pessoa vai para Porto Alegre, vai para São Jerônimo, que não sei qual é o lugar em renda, em receita. E aqui, mas está abaixo de Triunfo, seguramente. Sim, não, muito abaixo. Então, o que pode ter acontecido nesse meio aí que hoje a gente não tem mais nada? O que ocorre é a redução de incentivos
para determinados centros de gasto. Então, por exemplo, dentro dessa ideia, tu tem que incentivar a prevenção e incentivar o tratamento precoce das doenças. Entendeu? O que é tratamento precoce? Tu, em vez de pegar um câncer de um paciente em fase avançada, tu pega no início, né? Porque o médico ele sabe quando uma doença pode ser diagnosticada no início. Sim. Então, aí, se ficar difícil para o paciente fazer o exame, ele deixa de fazer. Claro, exatamente. Ele não vai mais, ele desacorsou e não vai mais. Então, por isso que é importante que o município incentive essa parte. E se ele desincentivar, aquilo desaparece. Como desapareceu o banco de olhos, como desapareceu o IMAMA, como desapareceram os outros exames que eram feitos aqui que não são mais, e assim sucessivamente. A situação não é muito fácil mesmo. E o que nós poderíamos mais avançar aí no nosso bate-papo? Olha, você falou no hospital, né? Depois do postão foi feito um estudo de viabilidade. Qual seria a ideia? A construção de um novo hospital com espaço, né? Estacionando assim. Fora de dentro da cidade, que está o hospital hoje está num lugar ali inadequado. Sem dúvida. Né? No centro da cidade, hoje não se constrói mais hospital no centro da cidade. Né? Sempre fora, a não ser que seja um hospital pequeno, muito pequeno. Sérgio, levando em conta que eu nunca esqueço, o pai mesmo comentava que foi uma escola lá há 90 anos por aí. Então, há 90 anos. Exato. Então a característica de uma escola não é a mesma do hospital. Tanto é que para fazer raio-x os caras atravessavam a rua com a maca. Né? Não sei se isso ocorre ainda, ou se ainda não tem mais raio-x. Não, tem raio-x, eu acho que ocorre. Não sei se tem raio-x. Tem raio-x ainda, mas é do outro lado da rua. Pois é. Exatamente. Então, como é que dentro do hospital tu vai atravessar a rua de pedra, o cara pulando para fazer o raio-x? Né? Quer dizer, inédito. Né? E nosso ex-vereador, e provavelmente futuro vereador, é importante nós falarmos mais um pouquinho, antes de concluir, sobre a prevenção de doenças. Isso é importante para a criança, principalmente. Na escola, principalmente a prevenção. Eu falava antes, na visão, o aluno que não enxerga direito, ele não aprende direito. Né? E normalmente a criança não é avaliada nesse sentido. Então essa prevenção é importante. Né? A criança trabalhar com o meio ambiente, nós fizemos 3 ou 4 programas sobre o meio ambiente. E também é importante, porque nós temos aqui um rio fantástico, uma cidade enxuta, fácil de manejar, né? Com praças bonitas. Então o meio ambiente é interessantíssimo nós vincular atividade, como eu falava antes, os escovários, né? A escovação de dentes, né? Que na minha época, e talvez na época dos mais antigos, não era incentivado a escovação de dentes. Os pais compravam uma escova e ficavam o ano inteiro com aquela escova, né? E tinha lá 2 marcas de creme dental e era aquilo ali. Hoje não, hoje tem uma série de recursos, né? Então incentivar a saúde da boca, né? E a alimentação escolar, a água da escola, né? A avaliação da água da escola, a avaliação da cozinha da escola, que faz a merenda escolar, o cardápio da merenda escolar, feita por nutricionista e visualizada pelo médico, pelo profissional da saúde, enfim, também é importante. Extremamente. Né? Então, é isso que eu queria voltar um pouquinho, só para nós nos lembrarmos, né? A prevenção é tudo. Né? Prevenção à gravidez precoce. Quer ver, nós temos uma maternidade lá em Porto Alegre, a gravidez abaixo de 14 anos é de alto risco.
Sim. Mesmo que não haja doença no momento, que não haja coisa complicada, mas ela é considerada de alto risco só pela idade da paciente. Sim. Então, abaixo de 14 anos é de alto risco. O número de pacientes desse tipo é quase 20% entre todos. Já pensou, né? Então, impressionante, é uma das coisas que é importante a prevenção da gravidez precoce. Exato. Dr. Sérgio, mas assim, ó, então, quando a gente terminou a implantação do postão, aí foi feito o estudo de viabilidade da construção do novo hospital. Isso. Nós estávamos no assunto e retornamos agora para dar o segmento, né? E qual era a ideia naquela época? Era claro, era montar um hospital com característica moderna, aquela coisa toda, estacionamento. Isso, né? Estacionamento. Tanto é que foi reservado 6 hectares. 5 hectares. 5. Bom, 5 hectares para o hospital. Espaço, exatamente isso. Né? Então, isso é uma coisa importante. Eu participei dessa fase também. Sim. Né? Dei sugestão de lugar, de espaço, essa coisa toda. E foi desapropriada aquela área ali. Foi desapropriada e está desapropriada até hoje. Foi feita outra construção lá. Mas aquilo ali não é difícil. Bom, mas qual é a visão do senhor, seu referente? Sobre esse projeto que a gente, na época, Mas na realidade, Triunfo tem tudo para botar um atendimento hospitalar adequado para o município e talvez até como um elemento satélite um elemento para as cidades satélites, né? Porque hoje a saúde cresceu aonde? Montenegro. Né? Agora vai ter faculdade de medicina em São Jerônimo. São Jerônimo? Exato. O que é? Quer dizer, o pessoal está se mexendo, né? Na verdade, infelizmente, não é referência quase em nada, né, Sérgio? Na área da saúde. Inclusive, eu me lembro que nós fomos na UBRA, fui eu e mais o secretário, na época, não me lembro quem era, fomos na UBRA, eu trabalhava com o reitor naquela época, fomos lá, eu falei com o reitor e tal, para nós começarmos o incentivo de uma união UBRA-Triunfo. Ele ficou encantado, né, porque é um município pequeno, fácil de trabalhar, que tem renda per capita excelente, não sei se tem hoje, mas tinha, então fácil de trabalhar e podia fazer uma parceria ótima, né? Com certeza. Então, eu acho que é isso, né, João? Mas, doutor Sérgio, nós estamos aqui porque vocês passaram 20 anos. A gente... chega a 20 anos, eu acho. Chega a 24. 20 anos? 20 anos. E a minha preocupação maior é o seguinte, não é criticar A ou B. A gente vinha com uma ideia de realmente o município avançar na área da saúde, sendo que o município tem uma renda per capita alta, né? E pelo que eu vejo, as coisas... nós estamos falando aqui já quase uma hora, e a gente não falou nada, não, mas foi feito o hospital, foi feito isso. Não, nós só perdemos, nós tivemos percas, né? Portanto, assim, o meu objetivo aqui é trabalhar. Eu estou concorrendo de novo a vereador, por sinal até não tinha grandes interesses de ser vereador de novo, porque eu já fui, né? Mas a preocupação é tanta em relação a todos os assuntos que nós falamos aqui, que eu estou aí, o meu número, estou concorrendo a vereador, eu preciso do seu voto para fazer um trabalho. Eu quero fazer um trabalho sério. Esses assuntos que nós conversamos aqui é muito sério, porque quem está sofrendo na pele é todo o povo de Triunfo, e é com eles que eu me comprometo a fazer um trabalho em todas essas áreas que nós falamos para as pessoas ter uma vida melhor. O meu nome é Joel, o meu número é 44777. De novo, o meu número é 44777. Doutor Sérgio, eu agradeço muito, do fundo do coração aí, pela vinda do senhor. O senhor sempre para mim foi muito especial, porque o senhor estava presente naqueles projetos tão bons, que era com o objetivo de quê? De melhorar para o povo de Triunfo. A vida do contribuinte. Exatamente isso. Exatamente. Eu agradeço mesmo. Quer tecer mais uma...
Não, eu diria assim, o que eu já dizia antes, não sei se cheguei a falar agora nesse momento, mas é importante os eleitores, os contribuintes, as pessoas, os moradores da cidade saberem que a saúde é uma parte técnica, mas tem que haver o apoio do executivo e do legislativo. Se não houver esse apoio, o técnico não consegue desenvolver qualquer trabalho. Então, agradeço o trabalho que o Joel já prestou naquela época, que não sou eu praticamente, tenho que agradecer, mas sim a população, e espero que ele, se retornar à vereança, que retorne e resgate diversos programas e intenções de governo que tiveram naquela época. Com certeza. É isso aí, muito obrigado. Eu agradeço também, obrigado.